amiguinhos e amiguinhas, estamos aqui mais uma vez no Ciência em Loco, no nosso Química em Loco, para fazer a segunda parte da aula de resolução da prova do Enem, prova de 2015, esta que foi considerada uma das provas mais difíceis para a maioria dos estudantes, mas quem considerou difícil foi quem não estudou com a gente aqui no Química em Loco. E eu vou mostrar para vocês como a prova foi super simples. Vamos lá. Vamos fazer então aqui a questão 57, que ele fala de entalpia. Ele dá para a gente um diagrama, onde ele fala que você tem aproveitamento de resíduos florestais, tornando cada dia mais atrativo, são fonte renovável de energia, vem aquele velho texto para tentar dar aquela velha enrolada, mas a gente não cai nessa não, porque ele chega para você e vai começando a dar os pontos importantes. A figura representa a queima de um bioóleo, já disse logo qual é a substância que a gente está trabalhando, extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH1 a variação de entalpia, se ele associa, variação de entalpia já é termoquímica. E aí ele fala para a gente que é devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. E ΔH2, a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água do estado gasoso para o estado líquido. Isso que ele dá no texto, ele resume aqui em diagrama. E diz para a gente que essa variação em quilojoules, na verdade ele está perguntando, na queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 e água, ele quer saber quanto de energia você envolve nesse processo. Então o que é que nós temos aqui? Variação de entalpia em quilojoules. Primeira coisa, observar a unidade, compatível, beleza, vamos seguindo. Queima de 5 gramas. 5 gramas, já observamos que é quilojoule por grama, ou seja, quilojoule para cada 1 grama. Então aqui já teremos que fazer alguma coisinha no finalzinho. E aí ele fala do bioóleo, que é essa substância que está aqui. Bioóleo foi a substância que ele citou. E fala também do CO2 e da água. CO2 e água que estão aqui. Então, quer dizer, ele quer esse intervalo daqui para cá. Ele quer exatamente esse valor de ΔH. Onde eu tenho esse, que é o maior, e esse, que é o menor. Ou seja, eu vou pegar a diferença entre ambos. Então, quer dizer, para eu achar isso que ele está me pedindo, basta eu fazer o quê? De acordo com o diagrama, o que é que nós temos? Que esse ΔH nada mais é do que você pegar o que você tem de maior, que é o ΔH1, e subtrair com o que você tem de menor, que é o ΔH2. E aí você vai perceber que o ΔH1, ele dá o valor para a gente, menos 18,8 kJ para cada grama. E o ΔH2, tomar cuidado com o jogo de sinal, já que você tem uma subtração, e aqui você tem um sinal negativo. E você sabe que, de acordo com o jogo dos sinais, menos com menos, você vai ter mais. Então, quer dizer que o valor que você quer é menos 16,4 kJ para cada grama. Aí o cara que não estuda no Química em Loco, o que é que ele faz? Marca a letra E, e aí ele perde a questão. E a gente que estuda no Ciência em Loco, no Química em Loco, nós fazemos o quê? A gente sabe que isso aqui quer dizer 16,4 kJ corresponde a 1 grama, mas a questão pediu para 5 gramas. Então, se ela pediu para 5 gramas, é só operar e achar o valor que é menos 82 kJ liberados, e aí a gente marca a letra C e resolvemos a questão tranquilamente. E aí você dá parte para outra. Na hora da prova do Enem, é assim que você trabalha. Você tem uma questão grande em termos de texto, agora em termos de resolução é bem simples, apesar de que essa foi considerada a questão mais difícil da prova. Poucas pessoas conseguiram acertar porque utilizaram a lei de Hess com constante de equilíbrio, e não é assim. A lei de Hess você estuda quando você trabalha com ΔH. Então você vai perceber que ele dá para a gente um texto e vai fazendo as perguntas para a gente. Qual é a pergunta que ele faz? Com base nos valores das constantes de equilíbrio, ou seja, as constantes de onde? Ele fala das reações 2, 3 e 4. Ele quer essa e essa. São 3 constantes, essa e essa. Com base nesses valores, ele quer o valor numérico da constante da primeira reação. Você faz semelhante à lei de Hess, muito semelhante. Você tem a equação principal, que é essa aqui. Então, o que é que eu vou fazer com essa equação principal? Eu vou tentar achar. Como é que eu vou achar? Eu vou substância por substância. Eu pego aqui o carbonato de cálcio e vou procurar e vou ver que ele está bem aqui na equação 3. Do jeitinho que eu quero. Eu quero 1 mol e eu tenho 1 mol. Eu quero no reagente e eu estou no reagente. Então quer dizer que ela está perfeita, ok, sem problemas. Aí você vai buscar a próxima substância. A equação já foi para lá, já está prontinha. A próxima substância é o gás carbônico. O gás carbônico está onde? Está aqui. Do jeitinho que você quer também, do mesmo jeito. Então quer dizer que ela também está ok. Então você pega e joga para lá também, joga para lá. Aí você pega outra substância, que é a água, só que no caso da água, você tem aqui. Tendo aqui, você não faz nada, você pula para a próxima, que é o íon cálcio. O íon cálcio você vai buscar e você vai ver que ele também já está lá, então você também não faz nada. E aí você vai para o bicarbonato. Aqui eu tenho um bicarbonato, mas aqui eu tenho outro bicarbonato. E você quer ele no produto.
e ele está no reagente. Então você faz o quê? Você inverte. Não precisa multiplicar por 2. Por que não precisa? Porque eu tenho um aqui e tenho um do lado de lá. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa equação e vou colocar o que é reagente vai para o produto, o que é produto vai para o reagente. E aí o que é que a gente faz? É só você pegar e cortar o que você puder. O carbonato com o carbonato você pode cortar. O H+, com H+, você pode cortar. E aí é só escrever sua equação principal, que é essa aqui, exatamente igual que você quer. Se a equação está exatamente igual, é só você achar o que ele pediu, que é o valor numérico. Vamos calcular o valor numérico. E o valor numérico nada mais é do que a primeira equação tem que ser invertida. Aqui que foi o vacilo. Muita gente trocou de sinal igual à variação de entalpia, quando na verdade é só inverter. É só você colocar aqui 1 sobre o valor que ele já lhe deu. A segunda que você viu que estava ok, é só você fazer o quê? Repetir o valor. E a terceira que está ok também, é só repetir o valor e você acabou de achar o valor numérico facilmente. Você vê que é 5 vezes 10 a menos 5. E aí você tem aqui 5 vezes 10 a menos 5, fechou a questão tranquilamente, passou na frente de muita gente. Aí você diz, e agora? Agora nós temos aqui uma questão simples pra caramba, só que geralmente o pessoal complica para resolver essa questão. Toda vez que ele trabalha com você com esses potenciais de redução, nem sempre é necessário você fazer a utilização, principalmente quando ele pede isso daqui, ele quer que você pegue, que você coloque a equação química correspondente ao texto. Então a leitura do texto me diz o quê? A leitura do texto me diz sulfato de cobre 2. Então eu tenho que procurar aqui onde é que eu tenho cobre 2. Aqui você vê que é cobre 1. Aqui você vê que não tem cobre. Aqui tem cobre 2. Aqui não tem cobre. E aqui também tem cobre 2. Quer dizer, com essa informação, eu só tenho 2 opções para marcar. Minha chance já foi para 50%. Então eu tenho aqui e aqui. Esse aqui está lá no produto. Então não vai nos interessar muito. Aí você diz, e aí? E aí que ele fala uma faca de ferro. O que é o ferro? O ferro é isso aqui, Fe. Isso aqui não é ferro, isso aqui é íon ferro. Então aí é a grande diferença. Sulfato de cobre 2, faca de ferro. Então quer dizer que a única equação que tem as duas coisinhas que ele fala aqui, no texto, é a equação da letra E. E ainda ele fala de uma mancha avermelhada, que é para caracterizar o ferro. E aí você vai pedir a equação, que é o que ele já está lhe perguntando. E aí você diz, o que é que eu faço? Só faço marcar. Porque de acordo com o texto, o cobre 2 e a faca de ferro só tem uma reação. Só podemos concluir que é a letra E. Mas se você quiser resolver de outra maneira, você pode trabalhar com potencial padrão, que aí nós teremos algumas aulas sobre eletroquímica e daremos mais detalhes sobre isso. Mas nosso objetivo maior é responder a questão do Enem de maneira rápida, porque o tempo aqui é nosso maior inimigo. Conhecimento todos nós temos. Agora vamos aprender a dosar esse tempo. Cobre 2, ferro, cobre 2, ferro, marquei letra E, já fui 30 segundos para essa questão. E aí você vai para a próxima questão, que foi uma das mais simples também, uma questão de química orgânica, onde ele fala o seguinte, ele dá para a gente um esquema, onde ele fala que essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos, hidrogênio e carbono. E aí o que é que ele fala para a gente? Descarboxilação. O que quer dizer descarboxilação? Quer dizer tirar o ácido carboxílico. O ácido carboxílico está aqui. Aí você fala, e aí, o que mais que ele fala? Bom, descarboxilar é perder o grupo do ácido. E o grupo do ácido está aqui. Então você percebe que você pega esse grupo e você retira. Então o que você tinha aqui, você tem sem o ácido carboxílico. Você está produzindo o hidrocarboneto, que é o que ele falou no texto. Aí você fala, e agora? Bom, agora o que é que nós temos? Nós temos aqui o seguinte. Você vai trabalhar com base nesse processo. Ele quer saber o hidrocarboneto produzido na eletrólise desse ácido aqui, o 3,3-dimetilbutanoico. 3,3-dimetilbutanoico, que é quem? Que é esse cara aqui. Você tem aqui, se você observar, você tem 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 but, metil em cima, metil embaixo, no carbono número 3. É o 3,3-dimetilbutanoico. E aí você diz, e agora? Para descarboxilar, o que é que eu tenho que fazer? Tirar o grupo do ácido carboxílico. Então você tira esse grupo e junta essas duas partes dos hidrocarbonetos. Aí se você pegar essas duas partezinhas e juntar, o que é que você vai obter? Você vai obter isso aqui, E aí é só dar nome a esse composto. Você vai numerar e você vai perceber que você tem 6 carbonos e 4 vezes o metil. Então se você tem 6 carbonos, é o X. Você percebe que o metil está no carbono 2 e no carbono 2. O metil está no carbono 5, no carbono 5. Como ele aparece 4 vezes, o que é que nós temos aqui? 2, 2, 5, 5, eu tenho tetrametil. Como são 6 carbonos, é o X.
E como você tem ligações simples entre eles, seria o ano, seria 2255 tetrametilhexano. E aí você tem como resposta a letra C, que é simplesmente você criar um composto e tirar os ácidos carboxílicos. E aí você parte para a próxima questão. Essa é uma das mais fáceis que tem, quando ele fala de pesticida. E ele fala o seguinte, que esses compostos são arrastados pela água. Se são arrastados, não se misturam com água. Aí você já tem aí, que lembrar de uma coisinha básica. E o que é que nós temos? Vai difundir-se, aí ele fala dos tecidos lipídicos. Então, quer dizer, ele consegue se unir ao lipídio, não é arrastado pela água, ou melhor, não mistura com água. Então, eu posso dizer o quê? A água é polar. Se a água é polar, ele não se arrasta e consegue no tecido lipídico, que a gente pode considerar uma espécie de gordura, óleo ou gordura, então eu posso dizer que se não mistura com água e mistura com a gordura, ele é apolar. Só que ele não dá como opções apolar. E aí você diz, então o que é que eu marco? Você tem que observar o seguinte, ele diz exatamente isso no texto, a substância tem que ser apolar. Ou então, como foi o caso, baixa polaridade, que seria a letra A. Você diz, e agora? Bom, agora você vai perceber que tem uma bem fácil, bem simples, onde ele fala com relação a alimentos que você tem latas amassadas. Ele dá pra gente, fala que é a folha de Flandres, que é uma chapa de aço revestida com a fina camada de estanho, onde ele diz que é um metal, uma chapa de aço, onde você tem difícil oxidação, ou seja, ele não oxida, que o pessoal muitas vezes chama de enferruja. Na verdade não é enferrujar, é oxidar. Então quer dizer, por que eu não posso fazer isso? Porque quando você trabalha com essas substâncias, o que é que nós temos? Ela protege o alimento, justamente para evitar o contato direto com o ferro, que o ferro que vai oxidar ou enferrujar, como muita gente diz. Então, se ele oxidar, essa substância vai para o alimento. Se vai para o alimento, vai contaminar o alimento. Então, o ideal é que você não compre latas amassadas, justamente para evitar que essa fina camada ela fique rompida. Então, quer dizer, a letra que nós temos aqui é justamente a letra B. Uma questão fácil, uma questão simples, uma questão direta também. Então, você percebe que você perde um pouco de tempo na área de cálculo, mas você consegue recuperar nessas questões que tudo está tudo no texto. E aí nós temos então nossa segunda aula fechada, nossa segunda parte, e espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Acompanhem o nosso Face do Ciência em Loco, acompanhem nossas aulas do Física em Loco, do Biologia em Loco, que todo mundo agora é Ciência em Loco e você também. Muito obrigado e até a próxima aula, aula 3. Valeu!